Foi por essa via que os primeiros portugueses, entre os quais Rodrigo Martins e Luís Brito e Almeida, adentraram no final do século XVI, o santuário do Lagamar e a bacia do Iguape. Na verdade, uma outra baía ligada à maior, cenário de esplendor, de abundante mata atlântica e ainda hoje de pescados e mariscos num vale cinematográfico. Ali iniciaram com dificuldades a efetiva ocupação econômica do recôncavo. Submeteram os índios e construíram engenhos de açúcar próximo ao local, que muito tempo depois, em 1674, viria a ganhar o poético nome de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira. Durante muitas décadas, os índios contribuíram decisivamente, trabalhando duro nas atividades de cana-de-açúcar antes da chegada dos primeiros africanos, no começo do século seguinte, para implantar o que mais tarde foi chamado pelos historiadores do período colonial, de complexo econômico agro-canavieiro, responsável pelo sucesso dos portugueses no Brasil. Com a mão de obra indígena, começaram a ser erguidas as primeiras construções, entre as quais sobrevive como remanescente a encantadora Capela de Nossa Senhora da Ajuda, erguida entre 1595 e 1606, hoje recuperada pelo Patrimônio Nacional. Índios, brancos e negros edificaram em meio à selva uma progressista e barroca civilização, cuja geografia urbana, traçado, cores, singeleza e atratividade fazem dela, ainda hoje, uma cidade de grande personalidade. A história da atual cidade de Cachoeira começa com um prêmio recebido pela pacificação dos índios na região por Álvaro da Costa, filho do segundo governador-geral do Brasil. Através de uma carta de Sesmarias, ele foi agraciado com uma vasta extensão de terras para cultivar por conta própria entre os rios Paraguaçu e Jaguaripe. Repassou parte delas para Antônio Adorno, que construiu ali o primeiro engenho de açúcar. Os Adorno e Rodrigues Martins são os dois mais antigos troncos familiares de Cachoeira, sendo ambos descendentes de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, náufrago que deu origem a uma vasta população mameluca nas cercanias do atual bairro da Graça, em Salvador, e que tornou-se um dos mais antigos precursores da miscigenação racial entre brancos e índios antes da formal ocupação portuguesa. Os primeiros mamelucos da região do Recôncavo nasceram dessa gente. A escolha do sítio para a edificação de Cachoeira foi estratégica. Sua localização era privilegiada pelo fato de ser o último porto de desembarque por via fluvial que servia aos sertanistas ávidos por pedras preciosas e ao avanço da pecuária no rumo do sertão. Além, é claro, da qualidade das terras de Massapê, próximas ao Lagamar. A multiplicação do cultivo de cana-de-açúcar, de engenhos e alambiques e a movimentação do porto deram novo impulso ao crescimento da freguesia, que logo mais, em 1693, foi elevada à categoria de vila, efetivamente instalada com muita festa em 1698. Já então, como um centro de importância, com muitos moradores, justiça, clero e pessoal administrativo. É quando começam a chegar os primeiros grupos de africanos, que, apesar do sofrimento imposto pela escravidão, encontrariam ali uma espécie de segunda pátria, da qual seus descendentes, séculos depois, seriam os mais significativos filhos e representantes. A partir do século XVII e durante todo o século XVIII, Cachoeira, como uma espécie de capital do Recôncavo, não parou de crescer em importância e garbo, e foi mesmo o principal entreposto da Bahia depois de Salvador. Já possuía, então, além dos engenhos de açúcar e de grandes plantios de fumo, mercadoria que era usada como moeda na negociação com comerciantes de escravos na costa africana, belas casas de morada, sobrados
igrejas e conventos. Ricos edifícios gerados pelo enorme excedente econômico do grandioso negócio do açúcar. Exemplares admiráveis da arquitetura colonial brasileira, como a Casa de Câmara e Cadeia, construída no princípio do século XVIII e que é um dos mais significativos monumentos da cidade, por sua simplicidade. Nos seus salões, onde em tempos passados eram tomadas medidas administrativas de grande repercussão para a vida local, funciona hoje o Museu do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que possui notável acervo. Da arquitetura do período colonial, também se destacam a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, também chamada de Igreja Matriz, Igreja da Ordem Terceira do Carmo, de Nossa Senhora da Conceição do Monte, e a Igreja do Antigo Seminário de Belém. Conventos sem igual, como o do Carmo e o de Santo Antônio, em ruínas no Lagamar do Iguape, onde o Brasil produtivo de fato nasceu, e para quem a consciência nacional ainda não prestou a devida e merecida atenção. São prédios e edificações erguidas para adoração a Deus e aos santos católicos portugueses, para quem os sacerdotes, jesuítas e franciscanos não pouparam forças na demonstração de fé, construindo verdadeiros monumentos arquitetônicos, imensos e suntuosos templos, marcos. Símbolos da determinação religiosa dos que aqui chegaram para arrancar do pecado e trazer para o seio da igreja selvagens sem fé e portugueses embriagados pela vida libertina e tolerante dos primeiros tempos de colonização. Não há na Bahia povo mais religioso, temeroso a Deus, católico apostólico romano do que o povo de Cachoeira. As igrejas se erguem por toda a área urbana da cidade. Suas torres advertem os pecadores. O volume de suas construções não pode ser desconsiderado. De qualquer lugar em Cachoeira se avista a presença de Deus, a obra dos religiosos. E as procissões, que são uma instituição das mais sólidas e representativas na cidade, atraem para as ruas um exército de fiéis de todas as idades, todas as classes sociais, todas as cores, em diversos festejos religiosos ao longo de todo o ano, reafirmando de público aquilo que no interior dos lares, no seio da família, todos comungam. O dinheiro obtido com as atividades canavieiras, do tabaco, e depois de um intenso que diariamente Cachoeira e o Cais do Mangue, com centenas de embarcações, formou também uma suntuosa aristocracia, poderosa oligarquia rural, que depois se tornaria nobre no Império. Excessivo acervo da arquitetura civil. Para se ter uma ideia da importância da cidade no período colonial, seu crescimento e prosperidade atraíram até mesmo as atenções da coroa portuguesa, que onerou Cachoeira com despesas de casamento de um nobre da corte e com as obras de reconstrução de Lisboa, destruída por um terremoto no século XVII. No entanto, a cidade ganhou projeção e se tornou notável com a entrada do século XIX, quando era, sem dúvida, o mais importante núcleo urbano da Bahia, ao lado de Salvador. Já vivia, participava, influía decisivamente na vida cultural, administrativa, econômica e política da província. Nas suas propriedades rurais, nos solares, salões e tribunais, vozes divergentes da aristocracia rural brasileira se revoltavam contra a dominação portuguesa. Regularmente se reuniam e conspiravam.
E a cidade, por sua localização, veio a tornar-se um refúgio seguro para as famílias de senhores de engenhos que se levantavam contra a representação portuguesa da metrópole. Foi o sangue desses baianos, unidos em Cachoeira para organizar a resistência, que consolidou a independência do Brasil. Por quase um ano, mobilizaram a população e os engenhos, que abasteciam a causa, providenciando alimentos, embarcações e armas. Em setembro de 1822, uma junta interina, composta de representantes de várias cidades, tomou posse, instalando o governo provisório neste prédio da Casa de Câmara e Cadeia. Mas foi na Praça da Matriz, em Cachoeira, que Dom Pedro foi aclamado pelo povo como regente do Brasil. Daqui partiu o primeiro grito de liberdade. E a este ato seguiu-se tiros de festim, provocando a reação dos portugueses. Eles atiraram contra a cidade, iniciando um combate que matou o tambor Soledade e feriu 3 soldados. Até a vitória final, em 2 de julho de 1823, a guerra envolveu 20.000 homens entre portugueses e nacionalistas. Mas acabou a festa com a derrota e o aprisionamento dos soldados lusitanos. Aqui jamais alguém esquece dessa data. Por causa das lutas pela independência, Cachoeira ganhou o título honorífico de que mais se orgulham os seus valorosos filhos, o de cidade heróica. Orgulho que só aumenta quanto mais se distanciam os fatos, criativamente revividos durante o frio mês de junho. Neste período, um animado calendário festivo coloca o cachoeirano em estado de graça, envolto em comemorações cívicas, religiosas, entregue ao prazer de viver a vida num lugar que eles têm a certeza não existe outro no mundo. Pois é, fogo, liberdade, autonomia, afirmação, festa. É assim que vive o povo de Cachoeira. Todo dia é dia de comemorar, exaltar a vida e viver intensamente, com alegria. Com orgulho e graça num canto do Brasil, onde está condensada e viva a alma miscigenada de sua população. Isso é uma lição de Brasil. Quem ontem foi oprimido e serviu, hoje vive livremente, celebrando a relatividade desse mundo. Mulheres, negras, escravas, hoje donas do seu destino, estimulando a todos a respeitar, a conviver. Considerar o fato de que a tolerância é sempre o caminho mais seguro, mais sábio, o mais correto para a autoafirmação. Debaixo da Igreja Católica, essas negras do povo de santo, do candomblé, viveram a vida que era possível viver. Um olho lá, outro cá, tomando a morte como pretexto para fazer dessa confraria uma atração, um belo espetáculo afro-católico, luso-negro, cachoeirano internacional. E o mais importante, preservando mistérios e mandingas, pés no aiê, olhos no orum. A gente de Cachoeira preservou aqui a dignidade possível. Os engenhos se foram, a escravidão foi até tarde demais. A independência obrigou os portugueses a voltarem para seu país. Mas essa gente ficou com sua cultura e alegria. Seus templos são simples, mas suas crenças fortes o suficiente para resistir a séculos de opressão, de desrespeito. Estão aqui num lugar onde seus ancestrais foram introduzidos e que adotaram como seu, de tal maneira que quando se fala de Cachoeira, se fala de uma importante zona negra do Brasil, mas principalmente de uma cidade movida à fé, devoção,
vertiginosa entrega religiosa a que sua população se dedica com mais determinação do que tudo. Tombada como monumento nacional pelo patrimônio histórico, Cachoeira é o Pelourinho do Recôncavo.